Fala galera, beleza? Estamos de volta. Agora a gente vai começar a trabalhar o caderno 03, ou seja, o terceiro caderno, o terceiro livro de geografia do ano, tá? Já com novos temas, já com uma nova dinâmica de conteúdo, não é? Deixa eu botar aqui na minha página inicial do nosso vídeo, que vai começar a trabalhar pela unidade 01, tá? População do Brasil, primeira parte. Beleza? Deixa eu dar o meu zoom aqui para a gente começar a discutir esse tema, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que delimitar é o conceito de demografia, tá? O que acontece? Demografia é a cadeira dentro da geografia que trabalha a população, tá? Dos locais, dos países, estados, municípios e tal, e as dinâmicas populacionais. Tá? Tudo que se refere à população está dentro da cadeira demografia. Tá? Atualmente também a gente tem tratado a demografia como geografia da população, beleza? Mas conceitualmente é demografia. Grafia, estudo escrito através de estatísticas desses movimentos, dessa dinâmica, e demo seria as populações do mundo, beleza? Então, a gente, como tá tratando aí de população brasileira, a demografia, o recorte que a gente está fazendo seria de demografia da população brasileira. Beleza? Quem trata no país essa demografia, essa geografia da população, em termos estatísticos, né, em termos de mapeamento e tudo mais, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Através de censos demográficos. O que são censos demográficos? Tá? Censos com C, ok? Esse censo demográfico ele conta a população, tá? De 10 em 10 anos, beleza? E faz um mapeamento geral, tá? De como a população meio que se comporta no Brasil, se comporta entre aspas, né? Como essa dinâmica populacional se comporta no país. Então, assim, de 10 em 10 anos, licenciadores que são funcionários do IBGE, muitas vezes contratados só para isso, tá? É um contrato temporário, muitas vezes, vem à casa da gente fazer esse recenseamento, beleza? Então, 2020 seria um ano de recenseamento, mas através da pandemia não será possível fazer esse recenseamento tão cedo, ok? Vamos lá, passa aqui. Aqui é a imagem de um recenseamento. Eles perguntam a todos da casa, tá? Muitas vezes até a criança responde, tá? No último censo eu me lembro que eu estava em época de faculdade, eu morava no Rio com a minha avó e quem respondeu o censo lá da galera lá da onde eu morava, lá no Rio, foi eu, né? Dei sorte de estar em casa, o recenseador chegou, como era todo mundo idoso e tal, não tinha muito, eu não entendia muito na realidade das perguntas que o cara tava fazendo. Eu falei, não, deixa que eu respondo e tal, respondi certinho e isso entrou lá para estatística, para o mapeamento populacional, beleza? Muitas universidades públicas, institutos públicos e privados ajudam o IBGE nessa análise, porque o que acontece? Primeira fase do censo demográfico é a coleta de dados, depois você vai ter a análise de dados. Tá? Essa análise de dados o IBGE faz em parceria com universidades públicas, tá? Principalmente federais e estaduais. No caso, as universidades federais fazem uma análise mais geral, mais Brasil, e as estaduais fazem uma análise mais estado. O ERJ faz do Rio, USP, São Paulo, sei lá, a estadual do Rio Grande do Sul e assim por diante, beleza? Então, dentro do censo, a gente tem algumas coisas que são destacadas, como a população absoluta, que é a população total de um lugar, município, região, país, tá? E a partir daí a gente vai entrar em outros temas, como população, quantidade de habitantes por sexo e idade, profissão, rendimentos familiares, moradia, escolaridade, enfim, é uma série de perguntas, o cara fica quase 40 minutos, uma hora fazendo essas perguntas e registrando ali num computadorzinho que ele leva de mão, registrando essas informações, beleza?
Nesse sentido, nós temos alguns países com população absoluta maior no mundo. Tá? O Brasil, no caso, é o quinto colocado. Tá? A gente vai ter a China e a Índia disparadas aí. A China com 1,4 bilhões de habitantes. A Índia com 1,3 bilhões de habitantes. Tá? Os Estados Unidos, mais ou menos com 326 milhões de habitantes. A Indonésia com 266 milhões. O Brasil atualmente com 210 milhões de habitantes. Esses são os 5 países mais populosos do mundo. A gente tem outros de quantidade importante, como Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Beleza? Cada um com a sua quantidade que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, no último censo, o Brasil tinha 190 milhões de habitantes, tá? Então, a gente teve um acréscimo aí do último censo de 21 milhões de habitantes, tá? Através da manutenção da natalidade, tal, da manutenção aí, da melhoria sensível em questão de saúde, principalmente aí em médias cidades. Porém, nós ainda encontramos muitos escândalos de corrupção na saúde. Isso atrapalha uma melhoria de qualidade de vida nas grandes cidades. Beleza? Então, a gente pode ver aqui, desde que o censo começou no Brasil, desde 1872, a gente tem uma evolução, um crescimento populacional brasileiro. Tá? Nesse primeiro censo, nós tínhamos aí cerca de 9 milhões de habitantes. E no último censo oficial, na última contagem oficial, 190 milhões. Aí tu me pergunta assim, Alex, como é que a gente sabe? Como é que o IBGE descobriu? Como é que o IBGE tem a noção de que nós temos 210 milhões de habitantes? Deixa eu fechar aqui por causa da iluminação. Perfeito. Como é que o IBGE sabe? Como é que o IBGE tem essa noção de quanto de população nós temos atualmente? Bom, tem algumas coisas que a gente pode acrescentar nisso. Tá? Através dos relatórios de nascimentos e mortes dos hospitais e maternidades, tá? Se consegue aferir esse crescimento ou uma possível diminuição. Tá? Você fala para mim, Alex, tem país hoje ainda que já que diminui sua população? Tem. É o caso, por exemplo, do Canadá, é o caso da Alemanha, que tem aí, eu sou meio contra esse termo, mas um crescimento negativo. Tá? Eu prefiro utilizar o termo diminuição, porque crescimento negativo eu acho que é meio contraditório, né? Se é crescimento não pode ser negativo. Então eu prefiro 1000 vezes aí tratar do termo diminuição, beleza? Então assim, a gente vai tratar também no Brasil do tema população relativa. O que é população relativa? É densidade demográfica. E o que é isso, Alex? Qual é a diferença para a população absoluta? A população absoluta é a quantidade total de habitantes de um lugar. No caso, o Brasil, população total do Brasil. Ok? A população relativa ou densidade demográfica é a relação entre a concentração de população por quilômetro quadrado. Tá? Então você vai ter áreas no Brasil onde essa densidade demográfica, onde essa concentração demográfica vai ser maior ou menor dependendo do tamanho da cidade, dependendo das construções, dependendo da atividade econômica. Tá? Em termos de Brasil, quando você pega a população total pelo território, você vai ter um número exato. Por exemplo, no Canadá, a gente tem cerca de 35 milhões de habitantes, 35,6, e uma área de 9,9 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa densidade do Canadá é de 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. É como se tivesse 3 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade baixa. Beleza? No Brasil, no último censo, nós tínhamos 190 milhões de habitantes, com um território, como nós já tratamos, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dividindo isso, nós tínhamos aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. É importante a densidade demográfica, ela muitas vezes pode trazer para a gente uma informação ilusória. O que é uma informação ilusória, Alex? Tipo assim, quando a gente fala assim, no Brasil tem 22 habitantes por quilômetro quadrado, a gente está considerando todos os quilômetros quadrados. Né? É como se a gente estivesse pensando em todos os quilômetros quadrados. Só que no Brasil, assim como em outros países também, logicamente, nós vamos ter
áreas de concentração populacional, principalmente em grandes cidades e regiões metropolitanas, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, né? As cidades próximas a essas cidades, tá? As grandes cidades, as capitais brasileiras, logicamente vão ter uma população absoluta maior. Com isso, a gente vai ter também uma densidade demográfica maior. Ao mesmo passo que na parte interior do Brasil, daqui a pouco a gente vai ver esse mapa, a gente vai ter grandes vazios demográficos. Então, nesse gráficozinho aqui, a gente pode observar, né, a evolução dessa densidade demográfica brasileira. Tá? Eu vou focar com vocês, para esse vídeo não ficar com 5 horas de duração, tá? Nessas últimas duas aqui, ó. Nesses dois quadrantes. Tá? Nesses dois quadrantes, a gente pode perceber, tipo assim, a concentração demográfica pelas regiões. A legenda está aqui embaixo. Então, assim, essa densidade demográfica no Nordeste é muito alta. Tá? Ou seja, nós temos uma região um pouco menor, nós vamos ter uma região um pouco menor com uma população grande. Tá? Seguido aí da região Sudeste, que é essa partezinha verde aqui, beleza? Ok? Mais à frente, a gente vai ter o mapa de concentração populacional. Beleza? Então, assim, a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter aqui, tipo assim, nas áreas onde está mais avermelhado ou alaranjado, uma concentração populacional muito forte, tá? Então, nessas partes aqui, ó, deixa eu utilizar meu círculo. Aqui nessas partes aqui, ó, onde eu estou circulando, a gente vai ter uma concentração populacional mais forte. Tá? Enquanto nessa região aqui onde eu vou botar meu quadradinho, tá? Com o amarelo mais claro, ou branco, né? A gente vai ter uma densidade demográfica mais fragilizada, mais fraca, ou seja, grandes vazios demográficos. O que justifica isso também? A gente tem ali a região norte do Brasil, a floresta amazônica, a gente tem ali nessas áreas de vazio também a parte do cerrado, tá? Estados como Mato Grosso, onde tem muita fazenda, onde tem muita plantação, então tem menos população residente, tá? Ao longo que no litoral nós temos as capitais brasileiras, tá? Exceto São Paulo aí, que é mais ao interior da cidade, do estado de São Paulo, tá? Mas a gente tem, via de regra, essa concentração populacional em grandes cidades. Essas grandes cidades, como o Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Aracaju, as capitais do Nordeste, né? Porto Alegre, Florianópolis ao sul, todas no litoral. Então essa concentração populacional brasileira ela foi motivada por essas grandes cidades apresentarem mais vagas de emprego, sacou? No emprego urbano, na indústria, no comércio, na prestação de serviços, né? Com isso a gente vai ter os problemas urbanos acontecendo livremente. Tipo assim, engarrafamento, poluição, violência, desemprego, fome, mais gente morando na rua, né? Quanto maior a concentração, mais problemas urbanos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, tanto urbanos como agrícolas, nos vazios demográficos. Se você perceber bem, se você pegar teu livro aí, você vai perceber que a gente tem cidades importantes aqui dentro dos vazios, né? Tipo assim, ó, Manaus, né? A gente tem Macapá, a gente tem Porto Velho, Rio Branco, né? Cuiabá, Campo Grande, que também apresentam alguma concentração populacional urbana. Tá? A gente pode ver que aqui em Manaus a gente tem até uma mancha avermelhada que nos revela mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Isso chega muito perto, por exemplo, de uma concentração de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Aí você fala assim, o que justifica isso, Alex? Uma cidade, uma cidade urbana dentro da floresta amazônica. Isso foi possibilitado também por ser tipo a maior cidade dentro desse vazio demográfico e ter ali uma zona franca de Manaus, que possibilitou a ida de muitos nordestinos, uma galera daqui, ó, saiu em direção à região norte para justamente trabalhar
nessa industrialização e serviços afim, né? Transporte, comércio e tal. Isso levou a Manaus a ter uma concentração muito próxima à das grandes metrópoles brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Beleza? Então nós temos aqui, ó, deixa eu dar outro zoom aqui, para a gente analisar essa tabela. Nós temos aqui os países com maior densidade demográfica. Pera lá. Lá naquela tabela primeira que a gente viu logo no início do vídeo, nós vimos as populações absolutas. Agora nós estamos vendo as densidades demográficas. Tá? Então o Brasil lá era o 5º maior país em população absoluta. Aqui ele já passa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9º país do mundo em densidade demográfica. Porque é um país muito grande, tá? Com uma população considerável, 210 milhões, mas boa parte desses 210 milhões estão concentrados em poucos lugares. Sacou? Então, assim, e o território brasileiro é muito grande. Então, a gente já tem aí, atualmente, lá naquele censo, no censo de 2010, era uma densidade de 22 habitantes. Aqui a gente já tem uma densidade demográfica. Deixa eu pegar aqui a minha forminha aqui para refletir para vocês, tá? Nós temos aqui, ó, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Por que, Alex? Se o território é o mesmo, mas a população aumentou, tá? Uma analogia com isso é a mesma coisa que você pegar um copo d'água de mesmo tamanho, de mesmo volume de água, vamos supor, um copo d'água de 100 ml, e você for colocando sal ali, né? Se você aumentar, na realidade, a tua quantidade de sal, a concentração de sal nessa água vai aumentar também, tá? O sal seria a população e o copo d'água seria o território. Ok? Beleza? Então a gente finaliza esse vídeo aqui. No vídeo 2 a gente vai falar de outros temas, tá? Também sobre população brasileira. Espero você lá. Um beijo. Tamo junto.